Aloha galera, ela no mar na área. Hoje você vai conhecer um dos maiores perigos que existe na praia, então fica ligado. Quando a gente fala em perigo, em fatalidade, todas as pessoas ficam em estado de alerta querendo saber do que se trata. E talvez você já tenha escutado falar sobre a corrente de retorno, que muita gente também chama de vala. Inclusive, ano passado, eu gravei um vídeo na Praia do Leão, em Fernando de Noronha, que é uma das praias mais perigosas da ilha, justamente pela presença de correntes de retorno extremamente intensas. Então, todo mundo que já foi na ilha sabe muito bem que existe essa preocupação com a Praia do Leão por causa das correntezas que estão ali naquele pico. E esse vídeo acabou trazendo muita gente aqui para o canal, muita gente leiga, muito banhista ou pessoas que estão aprendendo a pegar onda. E eu sei que é difícil, não é uma tarefa fácil identificar as correntes de retorno, mas a gente fez um trabalho intenso lá em Fernando de Noronha. Eu gravei esse vídeo em parceria com o Corpo de Bombeiros de Fernando de Noronha. Esse vídeo bombou, mas tem muita gente ainda em dúvida, querendo saber mais sobre esse assunto, por isso eu tô gravando esse vídeo aqui. Então eu selecionei algumas filmagens reais de correntes de retorno e de antemão eu já quero agradecer a todos os guarda-vidas que contribuíram com isso, que filmaram e cederam esses arquivos para passar aqui no canal, porque entendem a importância que esse conteúdo tem e sabem que propagá-lo é muito importante para que a gente possa evitar fatalidades. Todos os guarda-vidas aqui sabem que eu realmente admiro essa profissão. Eu acho que todo mundo sem exceção, deve respeitar esses profissionais. Todas as vezes que eles falam com a gente na praia é preciso ouvir com atenção e não simplesmente achar que a pessoa está pegando no pé, porque realmente os guarda-vidas fazem um trabalho brilhante de prevenção e de resgate que a gente merece valorizar cada vez mais. E só para ter uma ideia, antes da gente assistir essas filmagens, de acordo com os dados da Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, mais de 85% dos afogamentos nas praias ocorrem devido às correntes de retorno. E, diariamente, 3 brasileiros morrem nas praias por causa das correntes de retorno. Daí a gente vê a importância nesse assunto do porquê que é importante saber identificar uma corrente, entender como ela se forma e o que fazer. Para contextualizar, a corrente de retorno é o deslocamento da massa d'água em sentido contrário ao das ondas, ou seja, é um canal muito estreito de água que se move em alta velocidade. Então imagina que quando as ondas se aproximam da praia, elas se quebram e dissipam energia. Essa água precisa retornar para dentro do mar e para isso ela vai utilizar esse corredor estreito de alta velocidade para retornar com mais facilidade. Esse fluxo constante e intenso de grande velocidade vai fazer com que a areia do fundo seja retirada, seja cavada. E é por isso que a gente fala que na zona da corrente de retorno, naquele ponto, não dá pé. Como eu falei antes, a corrente de retorno é um fenômeno natural, difícil em um primeiro momento de ser identificado aos olhos dos leigos, dos banhistas, das pessoas que estão aprendendo a surfar. Por isso agora a gente vai assistir a algumas filmagens que têm corrente de retorno para que você possa aprender a detectar esse fenômeno e que fatalidades realmente não ocorram por causa da falta de informação. Lembrando que o primeiro ato é a prevenção, saber onde estão as correntes, o que são. Depois você entende como sair dessa corrente. Primeiro a gente faz a prevenção para depois partir para essa parte de que fazer, de como proceder, que é uma preocupação de muita gente. E geralmente a corrente está localizada entre ondas. Então, para quem não sabe o que é uma corrente ou não sabe como identificar, acaba pensando que aquela é uma parte do mar tranquila, perfeita para ficar de boa, como se fosse uma piscininha, sem ondas. Isso acaba atraindo muitos banhistas, mesmo quando os pontos estão demarcados na praia pelas placas de sinalização, pelas placas de perigo que os guarda-vidas colocam. Muitas pessoas se enganam, acabam subestimando o mar e ficam naquela direção. Uma vez naquela direção, acaba se tornando muito fácil com que você entre na corrente de retorno de uma só vez e seja puxado com força para dentro do mar. Essa filmagem aqui ela é muito interessante porque ela é vista de cima, filmada por drone e de frente para o pico. Então a gente consegue ver a corrente atuando de uma forma muito clara. E tem um surfista também, não é? Uma das coisas mais comuns
que acontecem quando a gente surfa é cair na corrente de retorno. A gente vai surfando, vai pegando uma onda, de repente a gente é carregado pela corrente e aí a gente sai dessa corrente. Então é normal esse ciclo acontecer. Nessa filmagem, a gente consegue identificar a corrente de retorno atuando bem claramente, porque no momento que quebra essa onda, a água retorna de forma intensa para o fundo do mar, né? Então quem estiver nessa região vai ser naturalmente arrastado. Você percebe até um redemoinho se formando, tem toda uma areia na superfície, olha a quantidade de areia que está na superfície, a mudança do tom da água, né? A cor como muda, uma parte repleta de areia e a outra a gente vê mais limpa, e aí que as pessoas se enganam, né? Acabam achando que não tem problema nenhum estar nessa parte do mar, que é uma parte tranquila, justamente porque a onda quase não se quebra, ela não tem força para quebrar. Mas se você analisar, você consegue perceber o fluxo intenso retornando ali para o fundo do mar. Nessa outra tomada, a gente consegue observar a velocidade, a alta velocidade que esse fluxo, que essa massa d'água está se deslocando, formando o redemoinho. Inclusive consegue até arrastar um pouco o surfista para trás e para frente. As ondulações vão brincando ali com a pessoa que está na corrente de retorno, mas a gente consegue ver o redemoinho, a suspensão de areia de uma forma muito clara nessa filmagem aqui. Essa outra filmagem é possível observar novamente o redemoinho. A gente consegue ver, na verdade, várias correntes de retorno atuando na mesma praia. Tá bem intenso, suspensão de areia de uma forma muito óbvia. Tem um surfista, inclusive, aliás, é o mesmo surfista dos vídeos anteriores, e a gente percebe que ele está ali aguardando as ondas. E quando a gente corre um pouco esse vídeo, a gente vai perceber que esse surfista ele vai remar paralelo à praia para tentar sair um pouco dessa corrente. Só que esse dia é nítido que tem correntes atuando, várias correntes atuando na mesma praia. Então é um dia difícil, o mar está com tamanho, o que dificulta, intensifica também as correntes de retorno, e a gente consegue perceber um paredão d'água se formando. Então tem um deslocamento de massa retornando para o mar, e você percebe a formação dos redemoinhos. Tem até uma embarcação passando aqui, um redemoinho presente também, próximo a ela. E no canto dessa praia a gente consegue ver uma outra corrente atuando, muito próxima ao costão. Ali é um local onde as pessoas procuram para fazer fotos, para conhecer o chamado Buraco do Galego. Tem uma piscina natural aqui. Então o que acontece? Tem pessoas que vão por cima das pedras para chegar nessa piscina, mas tem pessoas que decidem ir pelo mar. E mora um perigo muito grande aqui nesse canto, porque nessa região aqui, ó, imediatamente que você se põe nesse local, assim que você se coloca nesse ponto da praia, você é arrastado para o fundo, por causa dessa corrente que está atuando aqui. Tem um pequeno redemoinho. E olhando assim, às vezes a gente acha que é uma corrente fraca, mas na verdade é uma corrente muito intensa, e que muitos salvamentos até acontecem nessa parte por causa disso. Esse vídeo foi gravado na Praia do Cupe, em Pernambuco, e mostra uma corrente de retorno de difícil leitura para os leigos, principalmente para os leigos, para os banhistas. Por quê? Existem ondas se quebrando nessa praia, em determinado ponto, mas nessa área aqui, nessa zona, não tem onda quebrando. É justamente onde a corrente de retorno está atuando. Isso acaba sendo uma pegadinha, porque muitas pessoas são atraídas para essa área da praia porque buscam uma área mais tranquila, uma parte mais calma para se banhar. Mas na verdade elas se enganam porque é onde a corrente de retorno está. E parece que não, mas ela tem força. Então você adentra nesse ponto e é jogado para o fundo. E ali não vai dar o chamado pé. A pessoa não consegue colocar o pé no chão para retornar. Então é importante ter atenção nesses pontos, né? Ter cautela, principalmente se você não sabe nadar, procurar o guarda-vidas para você se informar qual é o melhor ponto para você ficar e conseguir aproveitar a praia de uma forma segura, se não engana. Agora a gente vai ver uma série de fotos e vídeos com várias correntes de retorno presentes nos mais diversos picos do mundo.
Essa foto mostra uma corrente de retorno bem interessante, porque a seta ela está indicando desde o início da corrente de retorno até o final, ou seja, esse ponto mais próximo aqui da areia, ele é a boca da corrente de retorno, a boca da vala. Essa parte aqui da flecha, esse corpo da flecha seria o pescoço e a ponta da flecha a cabeça da corrente de retorno. Então a pessoa é carregada desde esse ponto aqui da areia até ali no fundo. E por que tem essas setas, tanto para a direita quanto para a esquerda? Essas setas indicam que a pessoa deve escolher nadar ou para a direita ou para a esquerda e depois nadar reto em direção à praia. Dessa forma ela consegue retornar para a praia. Se a pessoa tentar nadar no sentido contrário dessa flecha, ela não consegue. Por quê? Porque o fluxo da corrente de retorno não vai deixar essa pessoa retornar à praia. E nem toda praia é fácil identificar onde a corrente de retorno se faz presente. Aqui tem até um desafio para vocês. Coloquei esse vídeo de um dia storm que está recebendo ondulação na praia de Peruíbe e no litoral de São Paulo, e é difícil de você identificar. Você percebe que tem uma corrente lateral intensa, as ondas não estão com uma formação boa, o que também dificulta de você identificar onde tem onda quebrando e onde a corrente de retorno está presente. Então esse é um desafio para vocês tentarem identificar em qual parte a corrente de retorno se faz presente nesse local, nessa praia, nesse dia. Bom, espero que eu tenha conseguido te ajudar. Eu tentei ser o mais didático possível para ensinar como detectar a corrente de retorno, como proceder. Torno a dizer, como eu falei anteriormente, é difícil identificar no primeiro momento. Tem algumas praias que as correntes de retorno estão mais claras aos olhos dos leigos. Você consegue realmente ver onde tem onda quebrando e onde não tem onda quebrando. Então é mais fácil de identificar. E algumas praias já se torna mais dificultoso esse processo. Por isso é muito importante que ao chegar na praia você se informe com os guarda-vidas, onde é um local seguro para você tomar o seu banho, para você adentrar o mar sem ser surpreendido por uma corrente de retorno. E se você não souber nadar, você precisa ainda mais ficar em estado de alerta. Então não frequente as praias mais afastadas que não tem a supervisão dos guarda-vidas, certo? Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e faz seus comentários se você ficou com alguma dúvida, se você quer saber mais sobre as correntes de retorno, quer ver algum outro vídeo relacionado a esse assunto, porque, como eu disse, educar é realmente muito importante, prevenir ainda mais, beleza? Aloha, galera, até a próxima!